Gente, não é maravilhoso? Poder criativo aqui, tô lendo aqui feliz um comentário que eu vou ler aqui para vocês. E claro, não vou dizer o nome, mas é um Zezinho, olha que lindo, de Petrolina, Pernambuco. Então, meu abraço, minhas considerações, minha alegria. E ele diz o seguinte, esse Zezinho: oi, só queria agradecer por estar crescendo espiritualmente assistindo o seu programa. Ai, gente, que coisa linda, né? Tá bom pra você? Quer mais? Que legal, eu quero mais é que todo mundo aproveite de fato as dicas, que assimilem a compreensão maior sobre a vida, sobre o que a gente pode oferecer para vocês depois de tantos anos, né, de trabalho. A gente aprendeu algumas coisinhas e que, claro, pode não ser exatamente a sua verdade, mas que possa ajudar, como o Zezinho de Petrolina, Pernambuco. Meu muito obrigada. Então, hoje é o nosso dia de responder perguntas e nós temos uma aqui na tela, eu vou ler para vocês. Vamos ver o que é o caso aqui de uma Mariazinha. Olha, fui casada durante 10 anos. Por mais que eu fizesse tudo para o meu marido, abdicando algumas vezes da minha vida, já tá errando, hein, Mariazinha, já tá errando, abdicando um pouco da minha vida em função da dele, ele nunca me dava atenção suficiente. Poxa, depois de 5 anos, casei-me novamente. Opa, então quer dizer que se separou, né, Mariazinha? Depois de 5 anos, casei-me novamente na esperança de me sentir feliz. Que bom. E a história está se repetindo novamente, Mariazinha. Puxa vida, hein? Ai, pessoas do meu Brasil varonil, não é fácil, né? Mas eu entendo perfeitamente o que está acontecendo e quero dizer que é alguma coisa muito comum. Mariazinha, a coisa funciona como se a gente fosse uma forminha. Então você imagina que nós somos pequenininhos e fomos ganhando um formato como se fosse uma forminha de bolo. Clá, 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 clá. Um jeito de ser. Embaixo assim, assim, depois vai crescendo, tá bom? Este formatinho é o que eu me tornei. Então é como se eu fosse uma forminha que tem um encaixe. E eu vou pelo mundo com essa forminha e de repente eu me encaixo em alguém. Clé, clé. Quando se dá esse encaixe, Mariazinha, é sempre com relação aos meus próprios encaixes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos uma forma de ser, um jeito de ser, que apesar de parecer aos nossos olhos invisível, né, esse nosso jeito, ele traduz um formato e a gente se encontra e se encaixa com pessoas ou pessoa que se encaixam no nosso formato. Quer dizer que são iguais? Não, não é isso. Quer dizer que elas se encaixam. Isso quer dizer que naquilo que é muito igual, naquilo, e essa parte do é muito igual, ela vai falar daquele lado que a gente olha e fala assim, olha, parece que eu conheço há tantos anos, eu já sabia até o que ia responder. Por quê? Porque esse lugar aqui a gente é muito igual. Onde a gente não é igual, a gente é ao contrário, não é que a gente é mais ou menos. Onde a gente é muito igual, é muito igual. Onde a gente não é igual, a gente é o contrário, pontas opostas. Uma coisa incrível e que gera, claro, muitos conflitos. Mas o que faz a Mariazinha, então, depois de um tempo, terminar com um relacionamento? E foi lá na forminha e tirou, não quis mais, falou, vou fazer uma outra coisa, encontrar uma outra, quero alguém diferente. E aí vem alguém e se encaixa em você. Mariazinha, pensando comigo, observe. Como algo diferente vai se encaixar na mesma forma? Eu sei que eu estou sendo rasa na minha resposta, mas eu quero que você entenda que a gente é que tem que mudar, a gente é que muda o nosso formato interno, os nossos medos, as nossas expectativas, as nossas feridas internas, a história da nossa vida, o quanto a gente pode ser feliz ou não. A gente que altera na gente essa forma. É como se a gente fosse lá com um martelinho de ouro e fosse arrumando, desentortando algumas faces que estão entortadas dessa nossa forma. Aí o que vai acontecer? Você abrirá espaço
para que você se encaixe em uma pessoa que já não tenha aquela mesma dobra. E é interessante, Mariazinha, que esse fato de você abrir mão de você e dar além do que você deve para o outro, talvez seja um problema. Talvez esteja aí a dobra dessa forma que mereça um cuidado. Você não acha, Mariazinha? Porque dar para o outro, cuidar do outro, tudo isso, quando a gente se encontra com alguém numa relação, é maravilhoso. A gente sente prazer de poder cuidar do outro. A questão é como, Mariazinha, de que forma você está indo além do que você deveria. Porque isso não está adequado e talvez seja isso que dê ao outro a ideia de que ele não precisa te dar tanto. Então vamos pensar no encaixe? Observe, se eu tenho uma forma em mim que diz eu dou além do que eu devo, eu estou pronta para ir além do que é meu certo, né? Eu vou dar de mim, eu tirarei de mim para dar para o outro. Isso daqui vai se encaixar com o que, Mariazinha? O que vai se encaixar dentro disso? Se não um eu quero tudo que o outro tem para dar e não quero dar nada em troca. É o encaixe. Isso é matemático. Aquilo que você estiver errando de acordo com o seu direito, o outro errará. É como se fossem potências. Cada um de nós tem uma potência, vibra numa potência, cada um de nós oferece uma potência para o mundo e o outro vem simplesmente e se encaixa nessa potência. Duro de ver, mas muito real. É assim que funciona. Logo, Mariazinha, é muito necessário que você ajuste um pouco mais a sua forma de ser e a sua forma da forminha se transformará e aí caberão outros tipos de pessoas a se encontrarem com você. Não é lindo? Eu tenho também agora uma pergunta que vem, é o Zezinho. O Zezinho diz o seguinte: eu sou engenheiro e falo inglês fluentemente, que bom. Já trabalhei em algumas empresas e não fui remunerado de acordo com as minhas capacidades. E quando consigo um emprego bem remunerado, fico no máximo 1 ano. Olha, Zezinho, muita conversa pode render dessa sua questão. Então, a primeira delas é assim, eu me preparei de uma forma, né? Eu me preparei a contento, eu não estou devendo nada. Então, de uma forma geral, se a gente olhar aqui para o Zezinho, ele não está devendo nada para a vida, certo? Foi lá, se formou, fez o inglesinho, tá na vida direitinho, muito bem. Quer dizer que ele deu uma parte, deu. Isso é tudo? Quantas pessoas você que está aí assistindo agora conhece e que fizeram tudo, estudou, se formou, bobô, porém, na vida prática não conseguiu ter sucesso. Não conseguiu, vou tranquilo, vou feliz, vou fazer, vou para cima. Não conseguiu. Muita gente. Existe um aspecto, olha, eu falei agora no primeiro bloco, que beleza, vamos lá. Existe uma parte da gente que é racional. Você vai lá, você estuda, você aprende, você faz tudo o que você tem que fazer, fez, parabéns. Por que eu não dou certo, né? Por que eu não vou pra frente? Por que pra mim as coisas não acontecem? Conhecem? Ótimo. Por conta dos aspectos emocionais. Então, Zezinho, nossa conversa agora vai ser sobre isso. Se você diz para mim, eu sou engenheiro, eu falo inglês, eu trabalho em empresas boas e não sou remunerado, alguma coisa em você não está permitindo que você exubere, que você se venda com a alegria e o tamanho que você tem. Não é interessante? É importante olhar para isso, porque aí você faz tudo, se esforça, gasta uma nota, cria uma condição bacana na vida e o que você recebe? Nada. Então, na verdade, Zezinho, vou usar aqui o meu sino como sempre uso. Nós, ao longo da vida emocional, olha aqui, criamos um tamanho, uma impressão sobre a gente. Eu me torno um tacho, eu me torno
um balde, um recipiente de um tamanho X que caberá um tanto, ok? Muito bem. Então, digamos que você, Zezinho, tenha se formado e que você tenha tido um tamanho que é esse daqui. Muito bem. Se você se tornou nesse tamanho, não há nada que as empresas possam fazer, Zezinho. Por quê? Porque elas podem dar, elas podem oferecer oportunidades, não vai caber mais. Você é que precisa ampliar esse tacho. Porque vai entrar um outro engenheiro aqui, um outro aqui, e ambos vão crescer, ambos vão ser promovidos, ambos vão ter uma supervisão não sei aonde. Você tem que arrumar a sua sensação interna, essa emoção que construiu essa ideia sobre si de um tachinho pequeno. Então, as empresas têm culpa? Tem a culpa delas, mas a sua, e que você pode transformar, precisa ampliar o seu tacho. Como é que a gente faz isso, Zezinho? Pois é, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa querer ver que parte de nós construiu ideias sobre nós que não são boas, que não são adequadas, que não são sequer verdades, para que a gente possa ampliar a ideia. Porque do contrário, imagine, Zezinho, que você tem um tamanho de pote e aí vem um oceano de possibilidades na vida. Quanto desse oceano cabe nesse pote? Somente o tamanho do pote. Não adianta, a vida é plena, a vida dá, a vida oferece. Mas nós catamos só um pouquinho, porque é o que cabe. Então, Zezinho, vai trabalhar, mas não é racionalmente não, é emocionalmente. Vai ver as crenças que te fizeram tão pequenininho. Agora nós temos uma outra questão aqui, que é assim, sofri uma perda de um ente querido, puxa vida, né, gente? Nunca mais fui feliz como antes e às vezes que estou contente me sinto péssima por ter superado. É interessante isso, hein, Mariazinha? É uma mulher e mesmo que momentaneamente essa dor, né, como me livrar do luto e da culpa? Tá ruinzinho ali num ladinho, mas eu entendi. Quer dizer que a Mariazinha perdeu alguém, esse alguém que ela perdeu era alguém muito querido, e ficar contente depois de ter perdido alguém é muito difícil, é no mínimo dúbio, porque é quase uma pergunta interna, será que tá certo? Será que é direito eu poder ficar feliz? Será que eu tenho... que isso não é feio, já que a pessoa perdeu a vida? Como é que eu posso ainda ser feliz mesmo tendo perdido essa pessoa? Ou a pessoa não está aqui, não está feliz, não está vivendo e eu estou. Gera um pouco de culpa, né? Pois é, essa é uma pergunta bastante difícil, né, da gente falar, porque é muito tempo para responder, mas eu vou fazer o que eu posso, Mariazinha, para você. Quando a gente sofre um luto, e esse luto ele é muito intenso na vida da gente, a gente precisa, Mariazinha, acho que a primeira coisa, e eu quero falar para todas as Mariazinhas do universo, perder alguém não é fácil. Perder alguém é extremamente delicado, difícil e gera em nós muitos sentimentos. Não é um, não é dois, não é só culpa, não é só tristeza, não é só saudade, é muita coisa, como se fosse bum dentro da gente e a gente fica então com muitos sentimentos. O que eu recomendo a todos, para que você possa continuar na vida, para que você possa resgatar o seu direito a estar vivo, e não só isso, porque às vezes a gente resgata o direito à vida, mas a gente não resgata por completo. Você que passou por isso, ou que está passando, né, que está prestes a passar, que está aí vivendo uma coisa dessa, sabe do que eu estou falando. Nós precisamos realmente entender que não é todo mundo morre, a gente tem que lidar e a vida continua. Tudo isso é verdade. Mas a forma que você vai fazer isso, a forma com que você vai lidar com isso é que é importante. Como são muitos sentimentos, é um estouro de sentimentos dentro de você, é imprescindível
que você realmente olhe para dentro e queira lapidar, queira limpar, porque a dor disso só você sabe. A dor, a grandeza dessa dor da perda, ela é imensa. E muitas vezes a gente não se sente mais digno de voltar para a vida, pelo menos não voltar pela vida de uma forma completa, como se a gente pudesse viver sim a vida, mas com um pé cá e um pé lá, sem muita alegria, né? Mais justo, né? Sem muita alegria, sem muita festa, beleza para quê? Se todo mundo morre, a gente vai abrindo mão da vida por completo. Então, meu convite aqui é para que você entenda que o justo e o certo é que você aceite a vida como ela é e queira encontrar os seus próprios caminhos para voltar para a vida com todos os direitos. Quero dizer a você, Mariazinha, em especial, que teve uma perda importante e que está se dignando a escrever para a gente, que é muito legal para falar sobre luto. O luto, ele não tem um tempo certo, ele tem um tempo real, tem coisas que não dá, que a gente não consegue digerir antes de um determinado tempo matemático, físico, né, aéreo, como nós temos nesse planeta. Mas, na verdade, quem vai dar a medida desse luto é você. E se você esperar que outras pessoas te deem essa medida, você não vai ter. Você é que vai ter que ter o direito a ser feliz novamente. Não é simples, mas é possível. Às vezes, a gente não quer soltar o luto, Mariazinha, porque se a gente solta o luto, a gente pode ter uma ideia de que as pessoas vão achar, então, que não tinha amor, que não era verdade, que a gente esqueceu. E eu quero dar um grande presente para você. Vou dizer para você, Mariazinha, que é um presente, inclusive, que eu já ganhei em perdas passadas da minha vida. Que se houver amor de você para essa pessoa e dessa pessoa para você, o vínculo está feito. O vínculo está feito. Não precisa de saudade, não precisa de dor, não precisa de culpa, não precisa de penitência. Se há amor, então por que você não deixa que a felicidade inunde você agora? Agora. Solte o tempo do luto. Se existe uma comunicação de amor, deixe que a felicidade inunde você agora. Muito obrigada pela sua pergunta, Mariazinha, porque eu acho que ela ajuda muito a muita gente, né? Agora eu tenho uma pergunta que é do Zezinho, então um rapaz que nos diz o seguinte: devemos consultar o coração antes de tomar nossas decisões? Falei disso agora há pouco, Zezinho, se você tivesse ligado, ou se você mandou um pouquinho antes, já respondi, né? Confesso que foram muito poucas vezes. Zezinho, você então não consulta seu coração, Zezinho? Eu duvido. Se você estiver feliz agora, com certeza, mesmo sem consciência de que parei, perguntei ao meu coração, né? Nada disso, mesmo dessa forma, olha, Zezinho, esse coração deve estar bombando aí, bombando, porque se você estiver feliz, você está de acordo com a natureza da sua alma, que é racional e emocional. Como você tem essas duas partes, as suas escolhas precisam ser emocionais. Talvez você nem esteja ligado do quanto esse seu expressar você, estar conectado com coisas que você gosta, já é uma relação com a emoção na sua vida. E aí o que você tem feito é um esforço racional, mas é porque a emoção já está aí. Ai, Zezinho, obrigada por ter me dado essa oportunidade de juntar aqui numa pergunta tudo que a gente falou no bloco anterior, né? Então, preste atenção. Você deve estar usando o seu coração sim, porque senão você só seria feliz poucas vezes, como você disse aí, ok? Vamos para uma outra pergunta. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos,
Bom, Mariazinha já está dando aqui um monte de opinião dela, né? Então, deixa eu começar de novo. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você concorda? Bom, Mariazinha, não concordo. Não concordo. Eu acho que as pessoas querem de tudo um pouco. Então, sem dar conselhos, às vezes a gente quer ouvir o que as pessoas têm para dizer. Não quer dizer que a gente vai obedecer, mas é importante a troca, porque do jeito que você fala, eu entendo o que você quer dizer, sabe, Mariazinha, que às vezes a gente quer se colocar, quer falar da vida, quer falar o que pensa, e não quer que o outro fale, se eu fosse você, eu faria isso, se eu fosse você, eu faria aquilo. É claro que todo mundo que está aqui assistindo sabe o que você está falando, mas eu acho que da forma que você está colocando, parece que você está com raiva de alguém que se meteu na sua vida, né? Porque não precisa ser assim. Alguém que só escute, calmo, tranquilo, que não fale nada, que fique em silêncio, que não dê conselhos. Precisa disso, gente? Vai devagar, né? Deixa a pessoa se manifestar. Você tem que ter força bastante para contrapor, para confrontar, porque se você tem do seu lado alguém que não te incita nenhuma questão, que não te coloca à prova, pô, mas que coisa chata, né, gente? Ô, fulano, senta aqui que você vai ser meu poste. E aí eu falo, faço o que eu quero, desligo, fecho a porta e vou embora. Não. É importante e muitas vezes necessário que você se confronte com alguém que diga, mas se eu fosse você eu faria tal coisa. Por quê? Mas você não sente como eu, mas você não passou comigo. Às vezes essa discussão traz a você a resposta interna que você precisava. Na busca de se defender, você pode acabar, defender uma ideia, você pode acabar tendo mais clareza ainda daquilo que você estava querendo dizer. Então, o que eu acho? Eu acho que não precisa ser calmo, tranquilo, em silêncio, calado, sem dar opinião, sem falar, não, pode discutir comigo, porque eu quero ouvir para eu criar ainda mais certeza dentro de mim de que o que eu quero é X coisa e não como você quer para você. Na verdade, muitos de nós fugimos de confrontos, né, gente? Fugimos de confrontos e tudo bem, acho que não há problema nenhum querer fugir dos confrontos, mas os confrontos trazem para você enormes benefícios, enormes benefícios. É importante que você se ponha à prova para que você tenha maior dimensão da sua força, da sua opinião. Ficar escondidinho, sem falar para ninguém, sem dar um pitaco, sem deixar que as pessoas se aproximem, é viver escondido, e viver escondido realmente não é a melhor resposta, né? Quero só lembrá-lo, então, que esta semana, dia 27 de outubro, nós temos o workshop Dinheiro como Valor Pessoal. Acesse o site www.miriamisabel.com.br. Nós vamos brindar a você que participou aqui comigo, brindar a sua trajetória. Meus queridos, estou aqui me despedindo de você e brindando a você que tem mandado as suas perguntas. Eu respondo poucas, né, gente, porque eu vou aqui devagando, falo daqui, falo dali, mas espero que esteja sendo útil. Agradeço o comentário tão maravilhoso do Zezinho lá de Petrolina, muito obrigada. Meu brinde a você, a sua trajetória, as suas questões, ao seu percurso de criar a sua vida com o seu poder criativo. Um grande beijo, até mais!